Seja muito bem-vindo de volta ao programa Se Liga na Educação. Eu sou a professora Isabela e essa é uma aula para o 9º ano do ensino fundamental. Nesta aula, vamos estudar sobre ligações químicas 2. Bom, é uma aula que dará continuidade à aula da professora Marisa, que vocês devem ter assistido anteriormente a esta daqui. Bom, nesta aula, nós iremos comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas e estabelecendo a proporção entre as suas massas. Mas antes de tratar especificamente desse assunto, vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas. Na aula anterior, vocês aprenderam sobre ligações iônicas e ligações covalentes. Essas ligações acontecem entre átomos para formar compostos moleculares ou compostos iônicos. Bem, os compostos iônicos são formados quando há uma ligação iônica entre os átomos de determinada substância. Eu trouxe aqui como exemplo o sal de cozinha. Sal de cozinha é um composto iônico, é o cloreto de sódio, NaCl. O Na é um metal e o Cl é um ametal. E a ligação entre esses dois átomos que formam íons gera essa ligação iônica. Puxa pela memória. Os elementos da família 1A na tabela periódica tendem a perder um elétron, para eles ficarem felizes, para eles ficarem estáveis. E essa perda de elétron gera um cátion, que é um íon com carga positiva. Já os elementos da família 7A tendem a ganhar um elétron. Desta forma, eles adquirem carga negativa. Bom, positivo com negativo, a tendência é atrair. E esse é exatamente o princípio da ligação iônica. Ocorre, então, entre íons. Bom, já as ligações covalentes acontecem entre ametais ou entre ametais e hidrogênio ou ainda entre dois átomos de hidrogênio. Qual que é o princípio da ligação covalente? O princípio é exatamente o compartilhamento de elétrons. Nas ligações covalentes, compartilhamento, vou abreviar aqui. Nas ligações covalentes, os elementos químicos não têm uma tendência em ganhar ou perder elétrons entre eles. Portanto, eles emprestam os elétrons uns para os outros. Eu trouxe aqui 3 exemplos. O CO2, que está representado aqui nessa molécula, o carbono representado nessa bolinha preta e os oxigênios representados nessas bolinhas vermelhas. Essas ligações duplas são ligações do tipo covalente. O carbono e o oxigênio são exemplos de ametais. O outro exemplo que eu trouxe para vocês é uma substância que a gente conhece pouco. Vocês já ouviram falar em água? H2O? Pois é essa molécula aqui. A água é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Entre ametal, que é o oxigênio, e hidrogênio, que tipo de ligação que a gente tem? Ligação covalente, ok? E o terceiro exemplo é o H2, 2 átomos de hidrogênio ligados. Eles compartilham um par de elétrons e assim eles ficam felizes e satisfeitos, né? Não é assim? Os elementos químicos, os átomos dos elementos químicos formam ligações exatamente para eles buscarem a estabilidade. Aquela estabilidade que os gases nobres já apresentam naturalmente. A professora Marisa até falou para vocês, não foi? Que todo átomo quer buscar a nobreza, não é assim? E essa nobreza significa estabilidade química, ok? Bom, dando continuidade,
a essas ligações, nós vamos falar hoje sobre as ligações metálicas, que acontecem entre átomos que são metais. Bom, antes de falar das ligações em si, vamos entender um pouco sobre as características das substâncias metálicas. Bom, em primeiro lugar, eu quero que a gente observe aqui nessa imagem exemplos de metais. O ouro, o cobre, a prata, o ferro, o níquel, o alumínio, o chumbo e o zinco. Todos esses materiais são exemplos de metais. Uma das principais características dos metais é o fato deles estarem no estado físico sólido em temperatura ambiente, tá? Uma outra característica é o fato deles apresentarem um brilho característico chamado de brilho metálico. Eu até trouxe aqui para vocês o meu coração. Eu vou dar o meu coração aqui para vocês. O que a gente tem aqui? A gente tem um enfeite, tá? E esse enfeite é feito de metal. Observem que é um enfeite que brilha, apresenta esse brilho metálico característico. Eu tenho aqui também um outro material metálico, para exemplificar, que é o garfo, né? O garfo que a gente usa aí todos os dias, né? Ele geralmente é feito de metais, tá? Geralmente é uma liga metálica. Bom, esses dois materiais apresentam esse brilho característico. E eu trouxe aqui mais outros para a gente comparar que não são metais, tá? Que é essa colher, que é de bambu. O que a gente tem no bambu? É material de origem vegetal. Então, o que há predomínio aqui? Carbono, tá? Então, não é metálico. Carbono é um exemplo de ametal. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são moléculas formadas por carbono. E aqui eu trouxe também outro exemplo de enfeite também, né? Lá da cidade da minha mãe. Beijo, viu, mãe? Então, aqui, trouxe esse enfeite aqui também para exemplificar um material que é feito de madeira, né? E que não tem esse brilho metálico característico. Então, aqui mesmo para a gente poder comparar, tá? Bom, continuando aqui, os metais formam arranjos cristalinos. E esses arranjos cristalinos são chamados de retículos ou reticulados cristalinos. Observem que os átomos dos metais se dispõem de uma maneira bem organizada, formando esses retículos. A gente tem aqui, por exemplo, o sódio metálico. O sódio é um metal um pouco diferente na sua forma pura, porque é um metal mais macio, tá? Um outro exemplo aqui é o alumínio, muito usado para fazer panelas, para fazer os utensílios que a gente usa na nossa cozinha, certo? Bem, onde estão os metais na tabela periódica? Os metais estão presentes em toda essa região aqui, que a gente vê colorido de verde, incluindo aqui essa série dos lantanídeos e dos actinídeos. Bem, os metais, eles têm a tendência, como eu já falei para vocês, de formarem cátions, principalmente os que estão aqui na família 1A e família 2A. Deixa eu refazer isso aqui. Na família 1A e na família 2A. Os metais da família 1A, que são os metais alcalinos, têm a tendência de formar cátions que têm a carga mais 1. E os metais da família 2A têm a tendência de formar cátions que têm carga mais 2, ok? Porque eles perdem, respectivamente, um elétron e 2 elétrons, no caso dos metais da família 2A, tá? O sódio, né, por exemplo, faz parte dessa família aqui dos metais alcalinos. E o magnésio é um exemplo de metal que faz parte da família, né, dos metais alcalino terrosos, que estão justamente aí nessa família 2A. Bom, os metais, pessoal, são substâncias que a gente usa muito no nosso dia a dia, tá? Como eu já exemplifiquei, por exemplo,
na fabricação de utensílios de cozinha, de panelas, de garfos, colheres, né? E isso por causa de algumas propriedades que essas substâncias apresentam, tá? Que esses materiais apresentam. Por exemplo, os materiais metálicos são muito dúcteis. O que isso significa? Significa que é muito fácil transformar o metal em fios. Aqui a gente tem um exemplo de fios de cobre, tá? Que apresenta esse brilho mais avermelhado. Aliás, é uma característica muito interessante do cobre. O ouro, né, já tem um brilho mais amarelado. E os demais metais, aquele brilho, como eu mostrei ali do garfo, né? Mais prateado, né? Como a gente vê aqui na roda desse carro. Melhorar aqui, né, gente, para vocês enxergarem melhor. Aqui na roda deste carro, tá? É muito útil também os metais porque eles são excelentes condutores tanto de calor quanto de eletricidade. Então, não é à toa que a gente usa os fios de cobre, que, aliás, né, pessoal, além de ser muito útil, é um material muito caro. Inclusive, é alvo, tá? De roubos por aí. Se você acompanha aí as notícias, a gente tem visto que esses roubos a cabos está sendo cada vez mais constante, porque realmente esses metais valem muito dinheiro, ok? Eles são muito valorizados financeiramente. O que mais que os metais têm de características? Eles têm facilidade em perder elétrons, têm elevados pontos de fusão e ebulição, são excelentes condutores elétricos e térmicos. Como já falei, apresentam um brilho característico e são dúcteis e muito maleáveis. Bom, a maleabilidade é a característica que os metais possuem da gente poder transformá-los em chapas, tá? Isso também é muito útil para a fabricação de muitos objetos. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a ligação metálica. A gente tem aqui dois exemplos de famílias, tá? De metais. O lítio, o sódio e o potássio são metais da família 1A, beleza? Portanto, esses metais apresentam um elétron na camada de valência. E a tendência é que esses elétrons formem uma nuvem em torno dos núcleos centrais, que são positivos, tá? Do lado de cá, a gente vê metais que são pertencentes à família 2A, lá na tabela periódica. E eles estão dispostos nessa família porque eles apresentam dois elétrons na camada de valência. E quando esses metais perdem esses elétrons, o núcleo fica positivo. Por isso que a gente fala que esses metais formam cátions com carga 2+ ou mais 2, tá? E do lado de cá, o cátion apresenta carga +1 ou 1+, tá? Tanto faz essa forma de representar. E vindo aqui, ó, eu trouxe esse modelinho para mostrar isso para vocês. Aqui a gente tem os núcleos do metal e em volta desses núcleos essa nuvem de elétrons. Então eu usei essa palha de aço aqui só para representar essa nuvem de elétrons. Enquanto, gente, na ligação covalente há compartilhamento de elétrons, na ligação iônica há transferência de elétrons, na ligação metálica a gente tem nuvem de elétrons em torno dos cátions, que são os núcleos dos átomos metálicos, ok? Bom, continuando aqui, apenas uma observação a mais, a ligação metálica ocorre entre metais, que são elementos considerados eletropositivos. O que significa ser eletropositivo, professora? Significa que eles têm uma tendência em perder elétrons, tá?
E, para tanto, alguns metais perdem elétrons da sua última camada, ou seja, aqueles elétrons livres, que são os elétrons da camada de valência. Vocês se lembram? Lá na aula da professora Marisa, ela explicou para vocês o que é camada de valência. É a última camada do átomo que é ocupada por elétrons. E os metais têm esses elétrons super livres. Eles deixam os elétrons passarem por aí, não é assim? Formando aquela nuvem que eu mostrei para vocês, tá? Bem, aqui a gente consegue visualizar essa nuvem de elétrons nesse GIF, tá? Os núcleos positivos ficam estáticos e os elétrons livres conseguem circular pelo material. E aqui, quando a gente submete o material a uma diferença de potencial, esses elétrons passam a ter um sentido próprio, né? E esse sentido é exatamente esse movimento ordenado, certo? Exatamente acontece da região de maior potencial para a região de menor potencial elétrico. Aliás, é exatamente isso daqui que caracteriza uma corrente elétrica. No slide anterior, vejam, os elétrons estão se movimentando livremente sem nenhuma ordenação. Já nesse aqui, a gente verifica essa ordenação, exatamente essa ordenação que caracteriza a corrente elétrica, que é uma das propriedades dos compostos metálicos. Bom, como eu falei para vocês, os metais também são muito maleáveis, né? E a gente consegue, então, transformar metais em chapas bem finas, tá? Para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre as leis ponderais, daqueles caras conhecidos como Proust e Lavoisier, os caras da química super importantes aí, tá, gente? O que essas leis dizem para a gente? A lei de Lavoisier diz que a soma das massas das substâncias de reagentes é igual à soma das massas dos produtos de uma reação. E ele também diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vamos colocar isso daqui em termos práticos para a gente poder entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer com isso daqui, tá? Imaginem uma reação química, tá? Entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico, tá? O carbonato de cálcio e ácido clorídrico, ao reagirem, forma esses produtos aqui, beleza? Que é o CaCl2, o CO2 e a água, tá? Quando a gente verifica a massa dos reagentes, então aqui a gente tem os reagentes, tá? A massa 126,17 gramas e compara com a massa do produto, a gente verifica que não teve alteração. Por quê? Porque, primeiro, o gás foi coletado pelo balão, então ele permanece aqui ligado, associado ao sistema, tá? Então ele ajuda a contribuir nessa definição da massa. Então, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. É o que diz a lei ponderal de Lavoisier. Já a lei de Proust diz o seguinte: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção de massa. Poxa, professora, esse negócio está esquisito demais. Você explica para mim, por favor? Explico. Gente, olha só. Se a gente reage carbono e oxigênio, vai formar CO2. E a proporção das massas vai ser sempre a mesma. Então, se a gente reage, por exemplo, 12 gramas de carbono com 32 gramas de gás oxigênio, nós vamos obter 44 de CO2. Agora, se a gente dobra a quantidade inicial, vai dobrar de todos os reagentes e dobra também a quantidade de produto. Se triplica a quantidade inicial, essa proporção vai se manter nos reagentes e nos produtos, ok? Hora do teste. Vocês conseguem realizar esse teste aí? Olha, eu vou deixar esse teste para vocês, hein?
porque a nossa aula já está acabando. Eu espero que a gente tenha oportunidade de se encontrar de novo. Estudem, se cuidem. Um beijo para vocês.